Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia! Olha quem está aqui! É o Seno para dizer para você que hoje você deve ter um feliz sábado. E hoje nós vamos conversar sobre as diferenças entre os gatos e as ovelhas. Será que eles se parecem ou será que eles são diferentes? Olha, os gatos, eles gostam de comer carne. Eles gostam de caçar e as ovelhinhas, elas gostam de comer pasto, graminhas, coisas assim. Elas não caçam, não precisam caçar. As ovelhas são dependentes, elas precisam do pastor para pôr óleo na cabeça delas, para cuidar da pelagem, para levar as ovelhas até o pasto, escolher o pasto e tirar as ervas daninhas. E os gatos? Os gatos caçam, são independentes, você nem precisa se preocupar com eles. Eles comem os ratos, passarinhos, eles comem os bichos que eles veem em volta e não passam fome, não. Eles não precisam de ninguém. As ovelhas precisam ser tosquiadas quando o pelo cresce muito, mas o gato dificilmente precisa disso. E eles têm sensores nos pelos, então não é muito bom estar tosquiando o gato. A ovelha, ela é dócil e obediente. Ela ouve a voz do pastor e faz tudo conforme o pastor deseja. Algumas são meio rebeldezinhas, é verdade. Aos gatos, eles obedecem a gente quando eles querem. Eles podem ser, tá vendo? Não disse para vocês que eles obedecem só quando eles querem? Você agora não quer mais ficar no meu colo, provavelmente. E o gato, ele obedece só quando ele quer. Já o gato, ele pode ser treinado. Essas são algumas das diferenças. Deus fez os animais uns diferentes dos outros, para que nós possamos aprender com eles várias coisas. Bom, agora nós teremos o culto com o pastor. Desejamos para você, o Seno e eu, um sábado feliz e que você possa ouvir a historinha que o pastor vai contar. Vamos fazer oração? Querido Jesus, muito obrigada porque o Senhor criou os animais e eles fazem nossa alegria.
queremos pedir que o Senhor nos faça mais parecido com as ovelhas, que são obedientes e dóceis, e que nós possamos ouvir sempre a tua voz. Fica conosco durante o culto, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, o Seno está dizendo tchau e eu também. Cristo está passando. Me disseram que Ele faz milagres. Eu ouvi que Ele abraça. Eu ouvi que Ele toca. Eu ouvi que Ele atende quem o chama pelo nome. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei do teu poder, eu creio em ti. Eu não me envergonho, te peço por favor. Se perguntares, eu respondo sim. Eu quero ver. Eu passei a vida nessa estrada, calma, acostumada ao meu escuro, mas ouvi que és o Cristo, és a luz do meu futuro, ilumina minha vida, me abra os olhos para o mundo. Jesus, filho de Davi, misericórdia de mim. Eu sei do teu poder, eu creio em ti. Eu não me envergonho, te peço por favor. Se perguntares, eu respondo sim. Eu quero ver. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei do teu poder, eu creio em ti. Eu não me envergonho, te peço por favor. Se perguntares, eu respondo sim. Eu quero ver. Se perguntares, eu respondo sim. Eu quero ver. Olá, meu amigo. De volta para o culto, estamos agora juntos. E o tema de hoje é falar sobre Jesus, que é o pastor, mas também é a porta do aprisco. Esse é o tema que eu quero conversar com você hoje. Eu quero começar cantando com você o hino Ouve-nos, Pastor Divino, para que nos prepare o coração para a mensagem que vamos ter nesta manhã. Cante junto, cante conosco.
dá-lhe abrigo em teu santo e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem, desperta em teu rebanho mais sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez vamos partilhar da Tua Palavra. Queremos suplicar-te novamente o Teu Espírito Santo, para que Ele esteja conosco, ungindo meus lábios para transmitir esta mensagem e também preparando o coração e a mente de cada pessoa que está assistindo esse programa, para que possa ser envolvido pela Tua misericordiosa graça e Teu poder, e em Ti possa encontrar conforto, segurança e paz. Pai, participa conosco desse culto. Manifesta-te em nosso meio, com o Espírito Santo. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Jesus usa muitas figuras para dizer o que Ele é. Por exemplo, Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o pastor, Ele é a porta. Eu quero falar sobre dois temas hoje, sobre a porta e o pastor. E eu convido você para abrir sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 10. Aqui estão duas parábolas, Jesus como bom pastor e também nessa parábola, Jesus é representado por duas figuras diferentes. João capítulo 10, você encontrou? Vamos ler o verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. No verso 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Notem, Jesus se manifesta aqui de duas formas. Como eu já disse, muitas figuras são usadas para simbolizar Jesus. Por que Jesus usava essas figuras? Porque nós somos seres humanos e não podemos e não temos condições de compreender a divindade. Não temos condições de compreender o que é divino. Por isso, Jesus nos usou algumas ilustrações, algumas coisas que nós conhecemos para visualizarmos dentro o que Jesus é. E como Jesus estava na cultura judaica, dentro da cultura judaica, a Bíblia foi escrita no hebraico, no Oriente Médio, as figuras utilizadas são exatamente figuras da cultura deste local. Hoje, provavelmente, Jesus usaria outras maneiras de se identificar. Mas naquela época, para aquele povo, ele precisou usar. Porque todo mundo praticamente conhecia o que era um pastor e conhecia o que era um aprisco e uma porta de ovelhas. E a primeira figura é a do verso 7, que diz: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Bem, essa parábola aparece quando Jesus conta a parábola do bom pastor, que está no capítulo 10. E eu quero ler com você os versos de 1 a 10. Diz o seguinte: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é o ladrão, o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Jesus lhes propôs uma parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas.
Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas o que é uma porta? Eu achei bonito uma poesia e minha esposa gostava de recitá-la. E então eu consegui encontrá-la e a poesia diz o seguinte: eu sou feita de madeira, madeira morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que a porta. Abro devagarinho para passar o menininho. Abro bem com cuidado para passar o namorado. Abro prazenteira para passar a cozinheira. Abro de sopetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que a mim não importa. Se alguém é burro como uma porta. Eu sou muito inteligente. Fecho a porta da casa, fecho a porta do quartel. Fecho tudo neste mundo. Só fico aberta no céu. Gostou? É bem interessante essa poesia. Agora, vamos entender o significado, a identidade da porta do redil. Essa parábola foi dita após o incidente de um cego de nascença que foi curado por Jesus. E os fariseus estavam rejeitando acreditar e aceitar que Jesus fosse o Messias, como ele de fato era. Então ele contou essa parábola para eles. Então vamos lembrar, o redil é um ambiente murado, sem teto, feito de pedras em voltas, assim como se fosse um quintal murado. E poderia ser um local coberto, uma casa ou no campo. E esse ambiente, muitas vezes, era o local onde as ovelhas ficavam abrigadas. Ao as ovelhas entrarem, a porta era fechada para evitar a entrada de ladrões e feras. Porém, os ladrões podiam pular o muro muitas vezes. Algumas feras maiores, talvez até pulassem o muro para isso. Mas era um muro para evitar, para proteger, para as ovelhas não saírem também. Agora, aqui Jesus se identifica como um objeto inanimado. E você vai entender por quê. Era comum o pastor colocar as ovelhas no aprisco, no curral, no redil, e então ele se deitava na porta. Ele era a porta, para impedir as ovelhas de passarem. E se caso algum animal viesse, ele defenderia as ovelhas. Então aqui Jesus é identificado como um objeto inanimado. Mas esse objeto inanimado, ele dá acesso ao ambiente interno. E o ladrão não pode passar por Jesus. As ovelhas só podem sair pela porta e elas não conseguem pular o muro. E elas só sairão quando chamadas pelo seu pastor. Muitos currais tinham um porteiro próprio, que cuidava só daquilo. E o porteiro então ficava vigiando enquanto o pastor descansava. Mas quando retornava, as ovelhas saíam e seguiam a voz do pastor. Isso nos mostra que Jesus é a segurança de um refúgio durante a nossa noite nessa terra. E é bom sabermos que Jesus, pessoalmente, fecha a porta para que nenhum pecado, nenhuma provação, nenhuma dificuldade, nenhuma luta nos atinjam. Só nos atingirão se Ele permitir. Mas Ele estará ao nosso lado para nos ajudar a vencer. Quando inundados por uma tristeza, por uma solidão, por problemas, saiba que Jesus deixou aquilo chegar a você, mas que Ele está ao seu lado. E Ele quer te ajudar. Por isso, devemos confiar nele. A partir do verso 11 do capítulo 10, agora Jesus muda de figura. Veja o que diz lá a partir do verso 11 agora. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Mas ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um só pastor. Por isso, Pai, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Bem, o que é um pastor? Pastor é uma pessoa que cuida das ovelhas, que cuida do rebanho. Havia alguns grandes proprietários, alguns que tinham diversos rebanhos, e eles contratavam pastores para isso. E muitos desses pastores, eles eram apenas mercenários, eles estavam interessados apenas em se beneficiar das ovelhas. Ele não cuidava realmente. Mas Jesus está dizendo que ele é um profissional, que cuida das ovelhas, que cuida do rebanho, e ele dá a sua própria vida por elas. Há algumas coisas interessantes. Aqui no Ocidente, as ovelhas são conduzidas ao pasto através do pastor, que tem um cão que é treinado para isso, que vai conduzindo as ovelhas e ele vai ordenando como deve fazer. Nesse caso, as ovelhas não seguem o pastor. Elas não conhecem o seu pastor. Elas seguem uma rotina de serem tiradas do redil e tocadas pelo cão, que é o guarda do rebanho. No Oriente é um pouco diferente. No Oriente, as ovelhas ficam no redil e pela manhã o pastor chega e o porteiro abre a porta e o pastor chama o seu rebanho. Muitas vezes dentro do redil há 3, 4 rebanhos, há mais de um rebanho. E é interessante é que cada ovelha vai seguir o seu pastor. Ela não vai seguir outro pastor. Ela não vai atrás do rebanho. Ela segue o pastor. Aqui tem uma lição importante para a gente. Nós somos levados a seguir as coisas das pessoas, da multidão, da massa que está ao nosso redor. Nós temos a tendência de acompanhar o mundo, de acompanhar a maioria. E é muito comum, como pastor, a gente ouvir frases do tipo: ah, pastor, mas o fulano faz, por que eu não posso fazer? Como se o ato de alguém pecar me autorizasse a também pecar, não importa quem seja. É interessante isso. Nós não temos que seguir o rebanho, nós temos que seguir quem? O pastor. Quando o porteiro, quando o pastor abre o redil para sair as ovelhas, ele as chama. E as suas ovelhas saem. A igreja é um redil. Pode haver mais de um rebanho, mas cada ovelha deve seguir o seu pastor. O bom pastor ama as suas ovelhas. E Jesus agora se identifica como o bom pastor. Ele é a figura de um ser inteligente, que tem ações, que tem sentimentos, que se dedica, que tem interesse por seu rebanho. É alguém que se preocupa com o bem-estar das suas ovelhas. No Salmo 23, o salmista já está chamando Jesus de pastor. E veja as características desse pastor. No verso 11, ele cuida das ovelhas por amor e dá vida por elas. É o dono do rebanho. É o pastor conhecido por suas ovelhas. E veja as características do mercenário. Primeiro, ele não é dono do rebanho. Segundo, ele se preocupa consigo mesmo. Ele não se preocupa em defender o rebanho nem as ovelhas. Além do mercenário, a parábola menciona o ladrão, o salteador. E, particularmente, eu sou capaz de dizer que não tem muita diferença entre um e outro, não. Porque o ladrão rouba a ovelha sem violência, para aproveitar-se dela. O salteador
ele leva as ovelhas com violência e muitas vezes ele as mata. Essas figuras falam de falsos pastores, falam de falsos profetas ou falsos mestres. E você sabe que existem muito em nossos dias. Mas o verdadeiro pastor, ele ama as suas ovelhas, procura o bem-estar delas, as alimenta, leva a água tranquilas, a água pura da fonte, coloca-as para descansar no pasto verdejante, cura suas feridas com óleo, promove segurança, abrigo e mantém as ovelhas aquecidas e longe do perigo. E ele também as defende do inimigo. Notem, Jesus demonstrou um grande amor pelas suas ovelhas. O texto bíblico diz: Jesus nos amou até a morte e morte de cruz. Jesus proporcionou alimento. Ele diz: o nosso pão será certo. Jesus nos dá água. Ele diz que nossa água será certa. E Jesus nos deu um descanso. Ele nos deu sábado para repousar, para descansar, refazer as nossas forças e comungarmos com o nosso Supremo Pastor. Ele também cura as nossas feridas. Em Isaías, ele fala que pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados do pecado, da perdição. E ele nos dá segurança. Ele nos defende dos ataques de Satanás. Entretanto, nós somos ovelhas que têm liberdade. Liberdade de escolha. E nós podemos escolher seguir ao pastor ou não. Podemos escolher o aprisco onde queremos ir. No aprisco da nossa mente, quem tem a chave somos nós. Somos ovelhas capazes de escolher o rebanho. Não importa qual seja o nosso aprisco, não importa qual seja o nosso rebanho. Capítulo 10, verso 16 diz: ainda tenho outras ovelhas não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Nós escolhemos a voz que queremos seguir. Você entendeu? A nossa responsabilidade. Quando realmente conhecemos a voz do pastor, nós vamos temer seguir uma voz estranha. Se não conhecemos a voz de Jesus, poderemos seguir a voz de qualquer outro pastor. E entre os pastores existem mercenários, ladrões, salteadores, tentando roubar, destruir, matar o maior número de ovelhas possível. Essa classe representa os que tentam tirar as ovelhas do pastor e mantê-las longe delas. O mercenário é assalariado, é empregado, mas ele se preocupa consigo, não com as ovelhas. Existe um ditado que diz que o olho do dono engorda o gato. Sabe, isso acontece em geral. O empregado está preocupado em cumprir apenas o seu horário de trabalho, está preocupado em receber a sua remuneração de trabalho para pagar as suas contas. Se um boi morrer, ele justifica o que aconteceu. Quem vai levar o prejuízo vai ser o proprietário. Se uma ovelha morrer, ele simplesmente vai dizer: ela se escondeu, fugiu e caiu e se machucou e morreu. Se a ovelha não está bem, não tem problema. Ele vai dormir, vai descansar. Ele não está preocupado se o redil vai ser assaltado ou não. Depois simplesmente vai fazer um boletim de ocorrência, vai pegar o seu atestado e se vai se justificar. O mercenário sempre justifica as suas ações, porque ele não é o dono. Ele não tem interesse no lucro do dono, nem tampouco o amor que o dono tem pelo seu rebanho. Ele somente ama a si mesmo e se preocupa apenas com seus próprios interesses. O ladrão é que se aproveita da situação. Desemprego, doença, problemas, etc. Tudo isso
para enganar uma ovelha. Faz alguma coisa que atrai a ovelha e depois a enreda e a leva. Ele é egoísta. Não se interessa pelo pastor, interessa-se somente no lucro ou benefício que a ovelha pode lhe proporcionar. O salteador já é diferente, ele usa de violência. Tira as ovelhas, arranca as ovelhas das mãos do pastor com violência. Sabe, muitas vezes nós caímos nas ciladas do ladrão. Ouvimos suas sugestões e vamos atrás dele. Quando nos enreda, ele diz que não dá mais para voltar ao rebanho, que o pastor não mais vai recebê-lo de volta, que você está perdido. Precisamos ficar na sua mão, porque pelo menos poderemos aproveitar as coisas deste mundo. Existe muita alegria, o mundo é interessante, e aos poucos nós vamos aceitando essa sugestão. Mais uma, outra e mais sugestões, até que estamos tão longe do pastor das ovelhas, do Salvador, que não mais ouvimos a sua voz a nos chamar. Ou melhor, recusamos ouvir a voz dele a nos chamar. Recusamos atender a voz dele a nos chamar. Entretanto, o mercenário conhece o pastor e cuida das ovelhas, mas não se preocupa com elas. Ele dá um certo conforto, uma certa proteção, porém não cuida profundamente, não cuida totalmente do rebanho. É aquele pastor que conta parte da verdade, mas não toda, porque ele não tem interesse na verdade toda. E eu costumo dizer que um erro misturado com a verdade é pior do que uma mentira, porque ele engana você. Onde nós trabalhamos aqui, nós procuramos levar pessoas a mudar o estilo de vida. Mas muitas pessoas trabalham em apenas parcialmente fazer isso. Se a pessoa mudar totalmente seu estilo de vida, eu vou perder os meus clientes. Então eu sou um mercenário. Por isso, muitas vezes a gente tem que ser um pouco drástico para ajudar as pessoas, para não desistirem, para não perderem, para não pararem de fazer o tratamento, o encontro com Jesus. Muitas pessoas dizem, já mudei um pouco, tá bom, já melhorei. Essa é uma mentalidade muito comum nos dias de hoje. Eu estou bem. E outros ainda se acham melhores, porque não têm vícios. São pessoas boas. Essa é uma mentalidade mercenária. Algumas pessoas dizem, pastor, mas eu não mato, não roubo, não quero mal ninguém, ajudo os outros, sou caridoso, não desrespeito as autoridades, eu sou uma boa pessoa. Qual é a motivação? Apenas ser uma pessoa boa. Os salteadores levam as pessoas com violência para longe do pastor. O mercenário, ele apenas deixa as pessoas acomodadas. O mercenário leva através do medo. E sabe qual é a pressão da sociedade? Olha, se você não fizer isso, você vai perder aquilo. Olha, se você não fizer assim, você vai ser castigado. E também através de perseguição. Quando a pessoa cumpre as suas obrigações, é uma pessoa honesta, correta, começa a ser perseguido e prejudicado no trabalho. Mas é bom se lembrarmos que, como ovelhas deste pastor, podemos estar sempre juntinhos a ele. Os lobos, os assaltantes, os ladrões, não vão conseguir atingir as ovelhas que estão junto ao pastor. Sabe por quê? Porque estão próximos. Mas aqueles que estão longe, muitas vezes podem ser alcançadas. Agora, como podemos ficar junto ao pastor?
através da comunhão diária com Ele, pela oração, estudo da palavra e pelo estudo da Bíblia. Através da meditação em sua vida, na palavra, na terra, procurar saber sua vontade, através da obediência, fazendo sua vontade, porque o amamos e queremos agradá-lo, e não para termos uma recompensa. Através do nosso testemunho, podemos mostrar aos outros como é bom estar junto de Jesus. Quando estudamos a sua palavra, oramos e ouvimos a sua resposta, nossas orações, estamos educando nossos ouvidos para ouvir sua voz. Quando amamos o Mestre, temeremos seguir outras vozes, temeremos seguir outras sugestões, pois confiaremos somente no verdadeiro pastor que é Cristo Jesus. Daremos valor ao seu sacrifício porque nós o amamos. Quando não o conhecemos, alguns podem até dizer, ele morreu porque ele quis. Problema dele. Eu quero viver a minha vida. Mas vou dizer uma coisa para você. É impossível ficar impassível diante do sacrifício de Jesus depois de nós o conhecermos. É impossível ser indiferente quando o conhecemos. Também é muito difícil deixar de amar quem tanto nos amou e a não ser que tenhamos o coração voltado somente aos nossos próprios interesses. Quando nosso amor por coisas seculares é muito grande, nós deixamos de amar até mesmo a nós mesmos. E quem dirá Deus? Então, devemos afastar-nos das coisas que nos levam para longe de Jesus. Ninguém pode servir a si mesmo e a Jesus. Você só pode servir a Jesus. Algumas pessoas acham que servir a si mesmo e a Jesus, mas isso não é possível. Porque Jesus quer o melhor para você. A sua constante alegria, sua constante companhia, de maneira visível, é o que Ele quer. Um céu de beleza infinita é o que Ele quer te dar. Beleza que não podemos imaginar. Uma vida eterna, com total qualidade de vida, é o que Ele quer te presentear. Um convívio perfeito entre os semelhantes. Alegria perene, paz eterna, segurança eterna. É isso que Ele está preparando para nós. Além disso, muitas bênçãos enquanto aguardamos seu retorno. Por isso, eu quero convidar você para permanecer juntinho do pastor. Lembre-se, Ele é a porta que deixa você entrar e sair. Mas Ele é o pastor que guia e protege você também. Permita que Ele conduza a tua vida. Que Ele esteja sempre ao teu lado. E assim possa ser manifestada em tua vida a maravilhosa graça, misericórdia e o poder de Deus. Que Cristo faça diferença em seu viver. E que Ele possa ser tudo para você. E assim possa trazer conforto, segurança e paz na companhia de Cristo Jesus. Que ao teu lado sejamos vitoriosos. Eu quero cantar um hino que expressa bem isso, as palavras. Bem junto a Cristo eu quero estar. Cante, reflita nessas palavras e faça deste hino também a sua oração.
Vamos orar? Pai querido, como é bom sabermos que Tu és o nosso pastor. Além de ser a porta que permite a nossa entrada e saída, também és o nosso guia que nos leva para onde precisamos ir. Que possamos realmente viver próximos a Ti e deixar que Tu nos guies e que Tu nos conduzas pelos caminhos eternos da salvação em Cristo Jesus. Esteja com o nosso lar, com aquelas pessoas que estão ansiosas, preocupadas, tristes, talvez deprimidas pela situação, aquelas pessoas que estão tristes pela perda de um ente querido, aqueles que estão doentes em leitos, que possam sentir-se confortados pela Tua maravilhosa presença e ter a certeza de que Tu estás ao lado deles. Pai querido, manifesta-te em nossa vida agora, transformando-nos e guiando-nos em Teus caminhos. E que dessa maneira a nossa fé seja fortalecida em Ti. E assim, ao Teu lado, alcancemos vitória plena a cada dia. Concede-nos um sábado feliz e gostoso em Tua presença hoje e que possamos ser testemunhas Tuas, guiados pela Tua mão, ir aonde precisamos ir para levar conforto às pessoas que tanto anseiam. Estamos nos colocando em Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter participado conosco de mais este culto. É bom tê-lo aí conosco. Que Deus lhe dê um sábado maravilhoso e feliz. E se você gostou da mensagem, compartilhe. Mais pessoas precisam ouvi-la também. Mais pessoas precisam encontrar conforto e paz. Transmita para eles, que assim eles também poderão encontrar em Cristo Jesus a paz, o conforto que tanto precisam. Se você está nos assistindo no canal do YouTube, curta a nossa página, compartilhe e também inscreva-se se você não é inscrito ainda, para que assim mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem. Que Deus lhe dê um sábado maravilhoso e que Cristo Jesus esteja contigo em cada momento, é o que nós te pedimos e desejamos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.